O nome no envelope selado e carimbado como atestar a autenticidade será o registro tipográfico, não de um lapso ou falha do computador, e sim de um mal de Alzheimer nacional. Sim, a permanência do seu nome no rol dos vivos será, paradoxalmente, o produto do esquecimento coletivo do rol dos mortos. Olá, como prometido, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o K, Relato de uma Busca. Para que a gente organize um pouquinho a nossa conversa e para que você que ainda não leu tenha a possibilidade de conhecer um pouquinho da obra, nesse primeiro momento eu vou falar um pouquinho dela sobre termos gerais, sem tentar não dar spoiler, e no final eu vou falar sobre as questões que mais me agradam ou não, falando um pouquinho mesmo do enredo, dos acontecimentos, dos spoilers propriamente dito, tá? O K, ele vai contar a história de uma desaparecida política, cujo nome a gente não sabe, a gente só sabe a inicial, né, dela, A, por conta de uma carta que ela envia. E nós temos um pai, o pai dessa personagem, indo atrás dela, tentando descobrir o que aconteceu com ela, se envolvendo, entrando dentro das camadas sociais e políticas, atrás de informação sobre o desaparecimento dessa personagem. Como eu já falei em outras oportunidades, né? O K foi inspirado no desaparecimento da Ana Rosa Kucinski, que é a irmã do autor, e é interessante a gente pensar nessa perspectiva da autobiografia ou da autoficção, porque muito dessa narrativa conversa com a história do autor. E agora há pouco eu gravei um vídeo que vai sair lá no Ser Linguagem sobre a morte do autor. A gente vai entender um pouquinho como que entender sobre a perspectiva do autor não impede de que a leitura do texto fale por si, né? Se você só lê o K, você vai conseguir perceber como que isso vai conversar diretamente com o autor, mesmo que você não conheça a história dele. Você vai pegar essas informações e sacar que alguma coisa de real nessa história aconteceu. Inclusive, logo no início do texto, logo no início do romance, tem um epígrafe que é muito interessante, que o autor vai dizer assim: caro leitor, tudo nesse livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Ou seja, apesar de ser uma ficção, nós sabemos, né, que tudo que está aqui pode ter acontecido em alguma proporção. Mas como eu falei, em termos de enredo, o enredo é simples. Nós temos esse pai que vai atrás da filha e vai tentando descobrir provas sobre o desaparecimento dessa personagem. E o que é interessante é que o Bernardo Kucinski, ele não foca num único tipo de narrativa. Nós temos a narrativa em terceira pessoa, um narrador onisciente que vai contar a passagem do pai por essas camadas, como que o pai viaja para o exterior, como que o pai entra em contato com generais, como que esse pai vai conversando com os amigos e com os colegas da filha, com familiares de um marido dela, né, que ele nem soube que ela tinha casado, né, como que essas informações vão chegando até ele, e como que essas pistas do paradeiro dela vão sendo forjadas para que ele siga procurando, mesmo todo mundo já sabendo que ela não está mais viva. E isso não é um spoiler. A gente sabe que esse pai vai procurar a filha, e a gente vai saber que esse relato, logo no primeiro momento, esse relato inicia 30 anos depois do desaparecimento dela, cuja informação nenhuma ele tem. Ele não sabe onde está o corpo, se tem corpo, como que ela morreu. O que a gente vai saber é só que ela é uma desaparecida política e que ela foi envolvida em alguma forma nos grupos de resistência e de combate à ditadura militar. Além desse narrador em terceira pessoa, o que mais me encanta nessa obra é que o Bernardo Kucinski, ele consegue andar por outros tipos de narrador. Além do de terceira pessoa, como eu já mencionei, nós temos muitas narrações em primeira pessoa, na perspectiva da personagem desaparecida, através de cartas que ela envia para a amiga. Nós temos cartas do K, ou seja, nós temos esse personagem principal tendo voz em alguns momentos. Nós temos documentos oficiais escritos, redigidos por generais, por pessoas envolvidas no processo de ditadura. E nós temos também a fala em primeira pessoa de agentes envolvidos, de pessoas de dentro do DOPS. Nós temos essas pessoas
cujas vozes atualmente a gente, apesar de sabermos quem foram algumas dessas pessoas, nós não temos essas pessoas falando sobre como tudo isso aconteceu. E no romance, o Bernardo Kucinski, de forma ficcional, vai dando voz a esses personagens e percebendo como que são pessoas frias e cruéis. E é interessante, e aí entra um capítulo muito bonito, que eu acho, e contraditório também, que é logo no início esse capítulo. Nós já sabemos que a menina foi desaparecida, essa personagem, que é uma professora de química, uma professora universitária, e nós sabemos que ela já estava casada e que ela e o marido tinham uma cachorrinha. E aí nós temos a voz de um desses agentes falando que o que pode prejudicar essa operação é eles terem levado a cachorra junto com os presos. Tipo assim, tudo poderia ter dado certo, exceto pela presença da cachorra. E aí nós temos, a partir da fala desse agente, a visão de um general tentando cuidar dessa cachorra, preocupado porque a cachorra não está comendo, porque a cachorra está chorando. E tem uma fala desse general que ele vai dizer o seguinte: vocês não estão preocupados com a cachorra porque vocês não são humanos. Vocês não têm pena dela. Vocês são muito desumanos. E é interessante que esse general, né, que inclusive a gente vai sabendo quem é ele vai ganhando nome ao longo da narrativa, ele vai mostrando que é extremamente desumano e cruel com as personagens, e nós temos muitas perspectivas dessa crueldade dele, mas ainda assim ele se mostra um personagem sensível por conta da figura desse animal, dessa cadela. E aí entra uma discussão com a qual eu não consigo definir meu ponto de vista ainda sobre isso, mas é importante para a gente levantar a discussão. Nesse romance nós temos muitos personagens e todos esses personagens são muito reais, porque nós temos os lados cruéis e sensíveis de todos eles. Nós temos o K, que é um pai que meio que não ligava muito para a família, sempre. Ele se mostra um personagem muito ligado à língua que ele estuda, né? Ele estuda o Yiddish, que é uma língua morta. Então ele é muito focado na literatura, na sua escrita, nesse idioma que ele estuda, e sempre foi visto pelos filhos como um pai ausente, né? Em alguma medida. E ao passo que ele é um pai ausente, ele se mostra muito presente na busca pela filha. Nós temos essa filha, que é uma figura pública, professora de química, uma professora universitária, que tem esse lado dito sombrio porque ela era uma militante política. Então nós temos sempre esses personagens vistos de forma dicotômica e de forma oposta. É tanto que quando ele descobre que a filha foi casada, ele olha para a situação e pensa assim: ela tem dois lados, né? Uma vida pública e uma vida escondida, uma vida clandestina. E ela pega esse casamento, que poderia muito bem ser colocado na sua vida como uma questão pública, e ela prefere inserir essa parte da vida dela na vida clandestina, e para ele não faz sentido. É como se fosse uma parte bonita para ser escondida. E aí entra uma série de discussões que só lendo para que a gente consiga debater, porque é uma discussão que precisa muito do ponto de vista do outro para que ela se construa. Tudo que eu penso sobre essa obra não é 1% do que a obra traz. É uma obra cheia de camadas, cheia de possibilidades de leitura e cheia de interpretação também. Porque ela vai levantar questões muito sensíveis. E é uma obra que mexe muito comigo. Tem um trechozinho que vai falar um pouquinho sobre como que esses personagens estão se envolvendo. E eu vou trazer uma situação em que esse personagem, que é o general, acredito que é ele. Não, é um personagem que das pessoas envolvidas nessa clandestinidade, nessa violência, e que ele luta contra a ditadura, óbvio, e que a função dele, tipo assim, a forma dele lutar é recolhendo livros e pensando como que a literatura, como que os livros podem ajudar, podem ser o legado dele. E aí ele vai dizer o seguinte, no caso a história, né? Tempos depois,
capturado e desaparecido pelos militares, deixou como único bem a biblioteca revolucionária de mais de 2.000 livros, a maioria expropriados. Curiosamente, a primeira página de todos eles assinara, em letras firmes e rápidas, seu nome por extenso e data de expropriação. Queria demarcar sua posse? Não faz sentido. Talvez soubesse, isso sim, e desde sempre, que os livros seriam os únicos vestígios de sua vocação revolucionária. Pequenas lápides em um túmulo até hoje inexistente. Ou seja, aqui o próprio autor vai trazer essa ideia de que só através da literatura, através dos livros, é que a história pode ser contada, pode ser materializada e pode ser lembrada. Então, quando a gente pega um livro que vai falar de um período tão sombrio no Brasil, é que a gente vai perceber que esse período realmente existiu e que a gente precisa falar sobre ele e pensar sobre ele. Tá? Daqui a uns 15 dias eu volto com mais um livro do Bernardo Kucinski para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa temática, sobre esse período. Dessa vez a gente vai falar sobre um livro de contos, o Você Vai Voltar Para Mim. Acho que é isso, não esqueçam de comentar, de deixar se vocês leram, se vocês não leram, o que vocês acharam interessante, o que vocês não acharam interessante. Vamos conversar sobre o livro, sobre a obra. É isso, até mais.